Olá, hoje nós vamos falar do tema iluminação espiritual. Bom, sobre esse tema eu pouco sei. Male male eu sei da iluminação da minha casa, iluminação elétrica. Quem dirá uma iluminação espiritual? Dizem que perguntaram a Buda como ele provava que ele era um ser iluminado. Ele, sentado em posição de lótus, colocou a mão na terra, no chão, e disse que a terra era o seu testemunho. Outros personagens da nossa história podem ter sido iluminados, como Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, alguns santos da Igreja Católica, sei lá, né, num passado mais remoto, até antes de Cristo, pessoas que chegaram num nível de evolução espiritual muito grande e chegaram à iluminação. O que eu penso ser iluminação? Iluminação é um estado de espírito, é um estado de consciência em que o ser, humano ou não, encarnado ou não, esse ser, ele consegue ter uma visão da sua existência e da existência do que o cerca, diferente do que nós, seres não iluminados, temos. É um ser que não se apega às questões externas a ele, materiais ou não materiais. É uma pessoa que está conectada consigo mesma, lá dentro, internamente. Tem o chakra cardíaco bem aflorado, tem o chakra do ego bem controlado, educado. É uma pessoa que não sofre, como nós geralmente sofremos pelas questões que nos cercam e que achamos que estão dentro de nós. Essa é uma pessoa iluminada. Mas, de qualquer forma, mesmo se nós considerarmos, por exemplo, Buda uma pessoa iluminada, ou outros seres quaisquer, no meu ponto de vista, nenhum ser é 100% iluminado. Buda, supondo que ele tenha sido o máximo em iluminação, ele, Jesus Cristo ou qualquer outro, eles, no meu ponto de vista, estavam 99% iluminado. Eu, por exemplo, estaria 1% iluminado. Mas esses seres não chegaram a 100% de iluminação. Porque quanto mais se iluminassem, mais teriam que se iluminar. Isto porque a iluminação, do meu ponto de vista, é um processo, é um caminho a ser seguido. Mas, muito mais do que se chegar a um objetivo final, que é a iluminação, o caminho percorrido para se chegar a ela, a um estado de espírito elevadíssimo, o caminho, o processo é muito mais importante do que se chegar a ela. Por isso que eu falo que o caminho é um caminho, entre aspas, eterno.
que não se pode chegar a 100%. Eu, há uns 10 anos, fiz uma parábola. E essa parábola dizia o seguinte: o filho perguntou ao pai como estar ao seu lado. O pai criou na frente do filho um caminho e colocou jasmim nesse caminho. E lá no final do caminho, bem longe, acendeu uma luz, como guia para o filho caminhar. O filho viu aquela luz tão distante, perguntou ao pai: não existe um modo mais fácil? O pai respondeu que havia, só que passava pelo inferno. A escolha seria dele, do filho. Com isso eu quero dizer que não existe caminhos fáceis. Não existe um atalho, como o filho queria. Temos que percorrer o nosso caminho. Cada um tem o seu caminho. E cada um dará 1 ou 2, 3, 4, 5 passos na sua existência. Alguns caminhos se cruzam e outros caminhos são paralelos. Então, você pode conhecer uma pessoa que pensa como você, está nessa mesma jornada que você, mas em determinado momento que esses caminhos se cruzaram, eles se distanciam e vocês se distanciam. Neste momento em que houve esse contato, esse caminho cruzado entre você e essa outra pessoa, houve um aprendizado simultâneo de um para com o outro. Depois, os caminhos são diferentes. Então, cada um tem um caminho próprio, cada um tem um processo próprio. Esta é a primeira afirmação que eu posso fazer. Que o caminho não é fácil, que o caminho não é comum a todos, cada um tem o seu caminho, o seu processo, e cada um executará, andará no seu caminho de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua realidade. Mas o caminho não é fácil. Esta é a primeira afirmação que eu posso fazer sobre um assunto chamado iluminação espiritual. A segunda afirmação que eu posso fazer, talvez só essas duas, não mais que isso. A segunda afirmação sobre a iluminação espiritual é que o processo ele é um processo de desapego. Ele é um processo de distanciamento de você com as coisas que lhe cercam, materiais ou não.
Não que você tenha que viver numa caverna, ficar lá fazendo mantras, rezando, ou ir no monastério, largar a vida mundana. Não, não é isso. O importante é você identificar o que é você e o que é não você. Não é um processo fácil. Eu diria que, você, em primeiro lugar, você deveria identificar, entender o que é o outro, o que é aquilo que está fora de você. Em segundo lugar, identificar o link, a conexão que aquilo tem com você. Observar isso, entender isso, esta conexão. E em terceiro lugar, aí sim aparece, desponta, clareia para você o que você é. Porque se você identificou que aquilo não é você, identificou que aquilo existe por causa de uma conexão, um link que há com você, e você determinou que link é esse, você acaba descobrindo quem é você. É claro que pode surgir um sentimento de vazio inicial, mas você encontrará dentro de você os elementos que irão preenchê-lo, irão fazê-lo ser um ser equilibrado, um ser completo. O filme Matrix, que eu acho que todos já devem ter assistido, ele é um filme interessante, porque, resumindo a história, do meu ponto de vista, é claro, ele mostra dois mundos. O mundo das ilusões e o mundo real. O mundo de consciência, que é a Matrix, e o mundo real, que foi destruído pelos homens, onde vive um grupo de resistência que luta contra as máquinas. As máquinas com inteligência artificial, em determinado momento, nesse mundo real, dominou o planeta, dominou o mundo e criou esse mundo de realidade virtual, de consciência virtual, a Matrix. E no meio da Matrix e desse mundo real, onde contém as máquinas e 250 mil seres humanos resistindo contra as máquinas, o domínio das máquinas, e esses seres humanos vivem sob a Terra, porque destruíram a superfície do planeta, eles vivem sob a Terra. Entre esses dois mundos existem, na pontinha do mundo real, um lugar em que existem seres humanos. Só que não seres humanos libertos,
são seres humanos que vivem em casulos. Esses seres humanos têm duas características. A primeira delas seres humanos estão conectados a cabos para que seja retirado deles a energia elétrica, bioelétrica, para sustentar as máquinas. Então as máquinas criaram um local onde criam em casulos, como se fossem estufas, os seres humanos, os corpos dos seres humanos, para que, com a produção da energia elétrica desses corpos, as máquinas possam se alimentar. Mas, além disso, há uma outra conexão que fica na nuca. E essa conexão que, milhares de corpos, seres humanos em casulo estão nessa conexão. Essa conexão é que faz criar a Matrix, que seria esse mundo virtual, esse mundo de ilusões, esse mundo que é semelhante ao mundo como era antes do planeta ser destruído. Então todos que estão naquele processo de casulo alimentam aquele mundo virtual. É como se todos sonhassem o mesmo sonho. Pois bem, houve um determinado momento em que um ser humano conseguiu desconectar esses corpos, alguns corpos que estavam em casulos, desconectar das máquinas, e esses seres humanos, esses corpos, começaram a ter consciência da sua realidade no mundo real e que se transformaram na resistência e viviam numa cidade chamada Sion, sob a terra, e lutavam contra as máquinas, o domínio das máquinas. O que acontece é que alguns desses seres humanos que foram desconectados dos casulos conseguiam, porque tinham ainda a porta de entrada de conexão na nuca, eles conseguiam se conectar ao mundo virtual, à consciência virtual, à Matrix. E, para resumir a história, Morfeu, que era um dos líderes da resistência, com o seu grupo, se conectou à Matrix e de lá conseguiu convencer uma pessoa chamada Neo para que ele
permitisse se desconectar da Matrix. E oferece para ele aquela cena famosa, emblemática, da pílula azul e a pílula vermelha. Então, nesse mundo virtual, Morfeu oferece a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul, Neo esqueceria tudo o que aconteceu e continuaria vivendo como um sonho em Matrix, vivendo numa realidade virtual. E fisicamente, seu corpo estaria no casulo, fornecendo energia para as máquinas. E a pílula vermelha daria um reset, daria um desligar e ligar no sistema do corpo do Neo, permitindo com que o corpo fosse desconectado no mundo real, desconectado das máquinas. Por fim, Neo aceita tomar a pílula vermelha e ele é então desconectado. Desconectado dos fios, o seu corpo é desconectado dos fios lá no mundo real e, consequentemente, ele sai da Matrix. É como se ele fosse acordado de um sonho. E o filme desenrola que, por várias vezes, eles são obrigados a se conectar para voltar para a Matrix, sair da Matrix, lutam com as máquinas no mundo real e etc. Este é um exemplo que eu estou dando para mostrar o que seria um mundo de ilusões, um mundo virtual, Maia e o mundo real. E que, por mais agradável que seja o mundo virtual, o mundo das ilusões, aquele mundo não é real, aquele mundo não é você. Talvez o mundo real seja mais dolorido, não seja tão bonito, mas é um mundo no qual você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade real. Porque em Matrix você não tem livre-arbítrio. Ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, tomar esta ou aquela decisão, não é uma decisão sua. Porque, como o filme diz, Matrix é um programa de computador, onde já está tudo programado. Enquanto no mundo real, apesar de ser feio, desagradável, entre aspas, não prazeroso, é o mundo real. Dando dois exemplos mais rápidos sobre essa ideia de mundo real e mundo virtual, mundo real e consciência ilusória. Um sonho, como eu já disse, por exemplo. Às vezes você está sonhando um sonho e você não sabe se aquilo é verdade ou é mentira. Já deve ter acontecido com você. E quando você acorda, você tem a clareza de que aquilo foi um sonho. Aquilo não fazia parte de você, por mais real que pudesse parecer.
Então você se desconecta, você quebra o link daquele sonho, das imagens daquele sonho, dos sentimentos daquele sonho, aquela vida ilusória com a sua vida real. Outro exemplo é um filme que você vê, um drama, ou mesmo uma comédia, em que você chora no drama ou ri na comédia. Você, gostando desse filme, você se entregando nesse filme, você se identifica com alguns personagens, com algumas situações, e você interage com este filme, como se você fizesse parte deste filme, como se você estivesse lá. Você chora, você ri, você emite opiniões sobre o filme, sobre as cenas que estão acontecendo. Mas acabou o filme, você desliga a televisão ou sai do cinema, você percebe que aquilo era um filme, não era você. Mas que houve um link entre você e o filme, uma conexão. Pois bem, tomando tudo que foi dito como referência, iluminação espiritual é isto: é você identificar que aquilo que está fora de você não é você, não faz parte de você, e que há um link, uma conexão entre você e aquela coisa ou situação. E você tem que perceber o porquê existe esse link. Passando por esse processo, ou seja, identificar o que está fora, perceber o link, a conexão e porquê dessa conexão, você começa a entender você mesmo e começa a se libertar. Bom, agora então eu vou dar alguns exemplos da nossa vida real para que a gente possa entender o que é real e o que é ilusório. O que está fora de nós e o que está dentro de nós. Eu acho que dos dois pontos que eu falei, do que é iluminação ou do que é o processo, o caminhar da iluminação, esses são os dois pontos que eu consigo falar. Primeiro que eu falei foi que é uma caminhada difícil, não é fácil. E cada um tem a sua. E segundo, essa identificação do que está fora de você, que não está dentro de você e que há uma conexão com você. Vamos pegar um tema bem polêmico. Um tema que parece ser um consenso para todas as pessoas, ou pelo menos 90% das pessoas no mundo acham isso, que é a política. Todo mundo desses, 90%, acham que, esses 90% acham que a política é um lugar de corrupção, é um lugar de interesses espúrios, de pessoas que querem se beneficiar,
pessoas que querem entrar na política para ganhar dinheiro, para ter poder, e não para ajudar as pessoas. Política vem de polis, que no grego quer dizer cidade. Então, política é a arte de administrar uma cidade, uma sociedade, um país. Então, a política seria, na sua essência, algo nobre, algo bom. Mas 90% das pessoas, para não falar 100%, acreditam que a política existe, é necessária, porém ela é suja. Ela não é uma coisa agradável de se ver, pois sabemos que todos aqueles envolvidos na política querem roubar, com algumas exceções, é claro. Querem roubar, querem ganhar dinheiro, ganhar poder, prestígio, ilustrar o ego. Então, a política é vista como algo ruim. Então, vamos colocar a política como sendo um sistema política, onde ela é suja. Mas lembre-se, ela é feita de pessoas. Algumas pessoas, mesmo achando a política suja, um sistema podre, participam de uma forma ou de outra alimentando esse sistema. Ou votando em algum candidato, ou pedindo favor para algum candidato, ou reivindicando do Estado uma benfeitoria ou um direito. Porque a política, ela é um conjunto de elementos. Tem o político, quem executa a política, seja um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um governador, seja um deputado federal, um senador ou um presidente. Mas existem as estruturas políticas, como a Assembleia Legislativa, onde se fazem as leis, existem o Executivo, a Prefeitura, o Governo do Estado ou a Presidência, onde se executam a administração pública. Então, mesmo aquelas pessoas que consideram a política nefasta, ruim, querem ou acabam alimentando o sistema. Porque, até final de contas, ela é o que é, mas não poderia deixar de existir. Então, vamos pensar a política como um conjunto, como um sistema fechado. Quando você se identifica com a política, até para falar que a política é podre, suja ou não, até para falar que a política é necessária
e que você apoia tal ou qual candidato, tal ou qual político, ou tal ou qual ideologia política que está, ou esteve, ou estará no poder, seja lá a sua relação com esse sistema, o importante é que você tenha um link, você cria uma conexão com a política. Você às vezes tem ódio da política. Às vezes você tem alegria com a política, porque o seu candidato ganhou, ou porque você ganhou as eleições, ou porque você conseguiu aprovar uma lei que beneficiava você, ou um grupo de pessoas. Então você tem uma relação, às vezes de ódio, às vezes de soberba, às vezes de egoísmo, às vezes de amor com a política. Mas alguma relação você tem com a política. Vamos pegar um outro sistema. Por exemplo, o futebol. Em muitos países, o futebol ele é o esporte preferencial do povo. Como o Brasil, os países da Europa, por exemplo. Algumas pessoas têm uma posição bastante diferente com o futebol. Mas outras têm uma posição apaixonada pelo futebol. Então, tem pessoas que amam o seu time de futebol e odeiam o time adversário. E é um sistema que tem pessoas ali dentro administrando esse sistema. E tem pessoas fora que alimentam esse sistema. Como o sistema política, o sistema futebol envolve muito dinheiro também. E existem pessoas honestas, mas existem pessoas corruptas. Existem pessoas que querem o poder, simplesmente o poder e o dinheiro que o futebol pode dar. As grandes empresas esportivas fazem publicidade nas camisetas dos jogadores, nos comerciais entre os jogos. As pessoas vão ao estádio e pagam caro para ir para o estádio. As pessoas compram souvenirs, camisetas, etc. Ou seja, as pessoas possuem uma conexão com o futebol de uma forma ou de outra. E muitas pessoas alimentam esse sistema. Como o sistema política, o futebol é um sistema que tem hierarquias. E todos que estão lá dentro querem galgar cada vez mais os degraus de ascensão, de poder, onde terão condições de ter mais dinheiro. Como o sistema política, o sistema futebol pode ter aquelas pessoas que iniciam lá dentro com boas intenções, mas acabam se corrompendo até para poder galgar os degraus de poder. Mas em ambos tem pessoas em fora
de fora conectadas a esses sistemas, que sustentam esses sistemas, às vezes financeiramente, às vezes não só financeiramente, mas também dando apoio. E esses dois sistemas, eles criam uma conexão com você, um link com você, que ou você tem uma postura repulsiva, do tipo, não quero saber, não assisto, não dou um centavo, não apoio, não quero saber quem está lá dentro, não me interessa quem é o candidato A ou B, quem é o jogador B ou C, que time vai jogar, que ideologia está no poder, quem é o grande jogador de futebol que ganha milhares de dólares. Então você pode ter uma postura repulsiva, mas você tem uma conexão. Ou você pode ser aquele que participa efetivamente desses sistemas, alimentando-os com dinheiro, com atenção, com apoio moral. Então, se você pensar no sistema futebol, também tem o seu lado sujo, o seu lado nada agradável. Vamos pegar um terceiro sistema, a religião. Nem tanto a religião, porque religião vem da palavra religare, do latim, que quer dizer ligar você a um ente, uma divindade superior. Pode ser uma divindade externa a você ou interna a você, não importa, mas significa, religião significa religare. Isso é da forma mais pura e bela que há. Mas nós estamos falando aqui das instituições religiosas. Das instituições religiosas de 3.000 anos para cá, 4.000 anos para cá, dos incas, pré-incas, dos egípcios, seja lá o que for, da religião católica, da igreja católica, da igreja protestante, da igreja dos crentes, das sinagogas, dos templos budistas, dos templos hinduístas. Vamos falar das religiões como um todo. Vamos tirar as religiões dignas, puras, que não visam o lucro, o dinheiro, o poder. Vamos tirar essas pessoas bem intencionadas e vamos nos focar naqueles 90% das religiões, que também é um sistema, é o nosso terceiro sistema, que visam o dinheiro, o poder. Esse sistema religião ou sistema das instituições religiosas
é um sistema que procura, da mesma forma como a política e o futebol, procuram dominar as pessoas. Dentro desse sistema existem pessoas trabalhando, mas fora do sistema existem pessoas alimentando cada vez mais as instituições religiosas, alimentando com dinheiro, com empatia, com apoios, porque as religiões criam, como os outros dois sistemas, uma conexão, um link entre você e o sistema. Você se apaixona por esta religião ou esta instituição religiosa, e alguns chegam a odiar outras instituições religiosas. Então, por exemplo, os crentes odeiam os ubandistas, ou a Umbanda, o Candomblé e vice-versa. Os católicos odeiam os muçulmanos, ou o islamismo. Então, veja, existe briga internas, da mesma forma que existe nos outros dois sistemas, mas o que todos ali querem é dinheiro, poder, entre outras coisas. E existem pessoas do lado de fora que sustentam este sistema. De uma forma ou de outra. Até aqueles que se dizem ateus, ou panteístas, ou gnósticos, e não participam efetivamente de nenhuma instituição religiosa, possuem uma conexão com esta instituição, com esse sistema. Com esses três exemplos, sistema política, sistema futebol e sistema instituições religiosas ou instituição religiosa, espero ter mostrado para você que são elementos que existem fora de você. Que são elementos que existem uma conexão com você. E observe que interessante. Pessoas que estão no sistema político, ambicionando poder e dinheiro, se envolvem com o sistema futebol, com o mesmo objetivo. E pessoas que estão no sistema político se envolvem com o sistema religião, também com o mesmo objetivo: dinheiro, poder e outros, dominação e outros. Então, e também o sistema futebol se mistura às vezes com o sistema religião. Então, são sistemas separados, fáceis de identificar, mas que
muitas vezes se misturam. E você, afinal, está ligado, está conectado aos 3 sistemas ao mesmo tempo. O objetivo desses 3 exemplos é fazer com que você consiga identificar o sistema, como ele age, quem está lá dentro, como você se relaciona com ele, qual que é esse link que você tem com esse sistema de amor, de ódio, de desprezo, de arrogância. Por que que você se conecta com ele desta ou daquela forma? Seja esse sistema qual for, política, futebol ou religião. Agora, só existem esses 3 sistemas? Não. Existem outros sistemas, milhares de sistemas que estão à nossa volta, que fazemos parte diretamente ou não, que alimentamos muito ou pouco. Por exemplo, o sistema educacional, educação. Então, se fala que a educação é importante. Por exemplo, o sistema educação é fundamental, todos têm que ter. Mas o que vai se ensinar, o que se vai educar numa escola, por exemplo? Pergunto para você, é correto ensinar educação sexual? Numa escola? Se sim, para crianças de qual idade? 10, 12, 15, 18 anos? É correto ensinar patriotismo nas escolas? É correto ensinar ideologia política de esquerda ou de direita? Então, quando se fala vamos educar as crianças do nosso país, temos que educar, é uma frase chave, né? Bonita. Vamos dedicar todos os esforços para educar as crianças do nosso país. Mas a pergunta é, que tipo de educação tem que ser dada? Vamos dar religião no currículo escolar ou não? Eu escuto muito as pessoas falarem que o ler liberta. O livro é a janela para a liberdade. Que o livro deve ser isentado de impostos, porque é a forma de fazer uma população livre, autônoma, inteligente, educada, etc. É uma frase bonita, é uma frase de efeito, mas que livro?
Que livro deve ser lido? Existem livros que falam de sexo, tem livros que falam de política, de ideologia, tem livros que falam de guerra. Então, tem vários tipos de livros. Então, qual livro deve ser lido? Todos os livros são bons? Ou todos os livros são adequados para crianças de 10, 15, 20? Qual livro ler? Então não é tão simples assim. O sistema educacional, ele também visa vamos dizer, talvez de forma não tão clara, mas visa sim o lucro, o dinheiro e o poder. Porque o que você educa, como você educa as crianças, você terá adultos desta ou daquela forma. Isso é poder. Então você que passou por um processo de educação escolar, você viveu dentro do sistema, você tem que sair desse sistema e hoje observar qual é a sua conexão com o sistema educação. Que, veja, olhe bem, nós falamos que dentro do sistema de educação tem influência dos outros sistemas, política, futebol, religião, tem influências. As pessoas que administram o sistema de educação são pessoas envolvidas em política, religião e até em futebol. Deve-se ter ou não educação física nas escolas? Qual a educação física? Então, esse seria mais um sistema. E eu não vou me alongar aqui falando especificamente dos sistemas, entrando em detalhes de cada sistema, porque todos os sistemas são iguais. O sistema familiar é igual, é um outro sistema. Você tem que se identificar qual a sua relação com esse sistema e qual conexão que você tem com esse sistema. O sistema de trabalho, onde você trabalha, é um sistema. Você tem que identificar o que está por trás desse sistema e qual a sua conexão com esse sistema. O sistema judiciário também. O sistema de entretenimentos, de filmes também. Tudo que você olha em sua volta faz parte de um sistema que provavelmente está relacionado de uma forma mais profunda ou menos profunda com os outros sistemas. Então, para percorrer o caminho da iluminação, seria legal que você procurasse ver de forma isenta isso é difícil,
as múltiplas faces do sistema, de um determinado sistema. Então você pega, por exemplo, o sistema política, e tenta analisar as várias faces e ver por que você apoia este candidato e não aquele. O que traz em você esse sentimento? Por que você gosta deste candidato e não gosta deste candidato, deste político? Por que você tem essa ideologia e não gosta da outra ideologia? Ou porque você tem uma postura apática, uma postura distante da política? Quando você fizer isso, se você conseguir olhar a política com as suas várias facetas, a sua dinâmica interna, como funciona, você vai ver a sua conexão com ela. E você vai descobrir que você não é a política. A mesma coisa deve ser feita com a religião, com o futebol, com o esporte, com a família, com a educação, com o cinema, com o entretenimento, com o seu trabalho. Veja, não que você irá deixar de viver a vida e se envolver com política, futebol, religião, educação, família, trabalho, nada disso. Só que você irá ver estes sistemas de forma diferente. Você verá que esses sistemas estão fora de você. Isso num processo de caminhada, um processo evolutivo de iluminação. Tomara que você um dia chegue aos 99% de iluminação e consiga perceber que nada disso que está em sua volta é real, é verdadeiro e tem importância. No começo da sua caminhada, no começo da sua investigação dessa matrix em que vivemos, será difícil você conseguir pegar um sistema, destrinchá-lo, analisá-lo ponto a ponto e ver de forma imparcial e saber por que você está conectado dessa ou daquela forma com esse sistema. Vai ser difícil. É um treino. É um treino. É um treino que você tem que fazer. Se você quer parar de sofrer, você tem que perceber que você se envolve com o seu ego, com todos os sistemas à sua volta. E tem horas que você odeia tal sistema ou ama tal sistema. E isso é ruim. Porque quem domina o seu relacionamento nessa matrix, nessa sociedade que vivemos, é o seu ego. O seu ego está dominando você e o mundo com que você interage. Então, espero que tenha ficado claro, para concluir, que
O caminho da iluminação é um caminho difícil, é um caminho de desapego, é um caminho que é necessário ser percorrido e que entender essa matrix, esse mundo de ilusões em que vivemos, entendê-lo é muito mais importante do que vivê-lo, vivenciá-lo. Porque já estamos vivendo na Matrix. E não existe livre-arbítrio aqui. Então, odiar ou amar um sistema, pegando dois sentimentos extremos, não significa que você é livre, que você tem o livre-arbítrio. Ciência do sistema. Você vai viver o seu eu interno. E vai viver de forma equilibrada e serena. Sem estresse, sem depressão, sem amor, sem ódio. De uma forma muito bem equilibrada. Então, essa era a mensagem de hoje. Obrigado.